Essas horas já estou aqui com o meu esposo. O moço sai, vem assassina do outro. Trocar de batota. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Não dá. A primeira faca já daqui. A segunda faca daqui. A terceira faca daqui do peito. Vi com a faca, me mandaram parar, mas eu fiquei já teimoso. Quando cheguei, fiquei para ele. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. E hoje temos como convidados o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite e obrigado por estar aqui connosco. Boa noite, é sempre um prazer. O jurista Altino Mulangui, hoje para o comentário na perspectiva jurídica. Boa noite. Boa noite. É a segunda vez que está presente no nosso programa. E é sempre um prazer. Muito bem. E temos da Direção Nacional de Viação e Trânsito, o inspetor Hugo Ediberto. É o chefe de secção do Gabinete de Estudos e Planeamento da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite. Boa noite. E muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade em estar aqui connosco hoje. Obrigado, nós. Muito bem, muitos são os motociclistas que adotam comportamentos simplesmente perigosos em plena via de circulação automóvel quando se deparam com a presença das autoridades policiais, da Polícia de Trânsito neste caso. É um assunto que hoje trazemos aqui no Segurança Pública, na sequência de mais uma operação desencadeada pela Polícia de Trânsito aqui da província de Luanda. Desta vez, a operação foi montada na Avenida Ho Chi Minh. Veja a reportagem. Veja só. Fazem manobras perigosas, embaraçam o trânsito, circulam em sentido contrário e alguns expõem ao risco até as crianças. É complicado. Mas sabe por que eles estão a ter este comportamento? Eu respondo. Eles estão a fugir da polícia. Mas por que eles fogem? É uma questão de consciência. Alguns já têm sido uma prática recorrente, não é? Nesse tipo de comportamento. Então, quando se torna hábito, acabam sendo repetitivos. Outros, mesmo com capacete, têm a situação da documentação das suas motorizadas de forma irregular, ou então muitos até não os têm, compram as motorizadas nas lojas, mas infelizmente não preocupam-se em resolver o problema da documentação. Sempre que vem a presença da polícia, então tomam esse comportamento, perigando as suas vidas e de outros utentes da via. Só no primeiro trimestre de 2015, a Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda registrou 83 casos de acidentes que envolveram motociclos, dos quais 24 pessoas morreram e 33 ficaram feridas. Ou seja, a maioria dos motociclistas em nada contribuem para a paz que se pretende nas estradas do país. Situações como estas levaram os efetivos da Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda a uma das principais vias da Avenida Ho Chi Minh. Boa tarde, meu senhor. Faz favor a sua documentação e da sua motorizada. O motociclista tem a documentação em ordem, por isso vai continuar o seu trajeto. Está correto. Faz favor. Boa viagem.
O mesmo desfecho não terá a história deste motociclista. Sabe porquê? Porque ele circula sem a documentação do meio. Está bem, mas o senhor sabe que tem que acompanhar-se com a documentação da motorizada, não só a sua, não é? Não, perfeitamente. Porque o senhor, a conduzir nessa situação, está em situação de irregularidade. Exatamente, só eu sei que eu estou de volta, eu queria chegar ao São Paulo, por causa de uma atividade, então eu tive que... Infelizmente o senhor não vai poder chegar, se tiver que chegar não com a sua motorizada, está bem? Porque a sua motorizada encontra em situação de irregularidade. O motociclista insiste, mas sem sucesso, claro. Afinal, não sabe se a motorizada é ou não dele. Eu cheguei ao destino, eu lembrei-me logo. Está bem. Eu não estou a dizer ao contrário. Eu só estou a dizer que o senhor não vai poder sair com a motorizada porque o senhor não se faz acompanhar da documentação da mesma. O senhor vai ter que arranjar condições de ir para casa ou ligar para alguém que traga a documentação do seu meio, justificar que realmente o meio pertence ou então que a documentação está regular e nós vamos passar a multa correspondente por o senhor não se fazer acompanhar da documentação da mesma. Veja o que acontece com este jovem motociclista. O senhor não está fazendo uso do capacete por quê? Sim, é o que eu estava a explicar. Eu tive um acidente de moto no que essa senhora comunicou. E de vez em quando ainda sinto dor de cabeça, como está a ver isso, tem que fazer recuperação, estou a usar produtos. Por isso que eu não estou a usar o capacete, por causa de vez em quando ainda sinto dor de cabeça, ainda está fazendo recuperação. Já teve acidente, não está totalmente recuperado e mesmo assim volta a pegar na motorizada sem capacete. É complicado. E mais, ele mesmo diz que quando sofreu o acidente, o pior só não aconteceu porque usava o capacete. Então por que ele agora não usa o capacete? A princípio eu fiquei sem capacete, no acidente eu fiquei capacete. E eu como de vez em quando ainda pelo embate que teve ainda sinto dor de cabeça, por isso não estou ainda a usar. E ele até sabe que dirigir um motociclo sem fazer o uso do capacete é crime. E é perigoso, claro. Principalmente para ele que sai de um recente acidente e diz não estar totalmente recuperado. Pois é, fazer o quê? Ele vai sofrer mesmo as consequências da infração que cometeu. Então nós vamos fazer a apreensão da motorizada. Então logo depois vamos passar a multa. Eu vou passar a multa para o senhor vai pagar a multa. Só depois de fazer o pagamento da multa, o senhor vai levantar a tua motorizada, certo? Porque o uso do capacete, o uso do capacete é para a sua segurança. Para a sua segurança. Para no caso de um acidente, o senhor pode até sofrer, mas nem tanto. Ok? Agora o senhor não está a usar o capacete. É aquele procedimento que eu já lhe expliquei. Vamos prender a moto, então logo depois vamos passar a multa, o senhor vai fazer o pagamento da multa, depois vai levantar a sua motorizada, assim? De volta ao estúdio para o comentário que se impõe agora com a voz autorizada da Direção Nacional de Viação e Trânsito, o inspetor Hugo Ediberto. Muitas manobras nas vias de Luanda, sobretudo os motociclistas, não colocam as mãos a medir quando a questão é fugir da presença das autoridades policiais. É verdade. A peça por si só demonstrou um pouco daquilo que tem sido o dia a dia das forças do trânsito. E essa ação dos motociclistas de tentativa de fuga ou mesmo fuga, nós podemos compreender como uma ação de frustração. Passo a expressão. Porquê? Explico.
porque em muitos dos casos são meliantes que fazem-se portar de armas nas malas, nas mochilas. E, noutros casos, é a ausência de documentos, quer seja para habilitação ou mesmo documento veículo. Daí é que as forças policiais têm estado a incitar essas ações no sentido de repor a disciplina que temos estado a verificar na circulação de motociclos. Quais são os documentos que a polícia exige a um motociclista? O motociclista ele deve apresentar em primeira instância, quando interpelado por um agente, a carta de condução com o averbamento da categoria de motociclos. Muito bem. As categorias de habilitação variam de automóveis, ligeiros, pesados e motociclos. Entretanto, se eu tiver averbado na minha carta de condução somente automóveis, eu não posso e nem estou habilitado legalmente para conduzir motociclos. Logo, eu tenho de ir a uma escola de condução, ser sujeito ao exame e só assim será averbada na minha carta. Quando não há este pressuposto, significa dizer que estamos em contravenção àquilo que é normativo. Logo, para se conduzir um motociclo, tem de passar por um período de instrução, conhecer as normas, conhecer a técnica, só assim ele está habilitado para poder conduzir. Não é o que temos estado a constatar. Aprendemos nas ruas. Até porque é preciso ter o domínio da motocicleta por causa dos fatores de equilíbrio. Exatamente. Mudou alguma coisa no modo de atuação e na correspondência dos motociclistas? Absolutamente. Muito particularmente, eu vou fazer uma pequena... Vou levar-vos à reflexão. E vou-me referir também a 10 anos. Há 10 anos, se olharmos, a cada 10 motociclistas, íamos ver um ou mesmo nenhum sem o capacete de proteção. Ora, com as ações policiais desencadeadas em todo o país, há uma tendência ao aumento. E só para vermos, a cada 10 motociclistas que nós hoje constatarmos, já vamos ver 6, se não 7 ou 8, a usarem o capacete. Isto é resultado das ações policiais. E não só, é evidente que o trabalho ainda é árduo e nós vamos... É um desafio que se lança. A meta é levar a que toda a gente possa estar dentro dos procedimentos e das regras. Muito bem, muito obrigado, Inspetor Hugo Ediberto. Vou agora passar para o Dr. Pedro de Castro Maria. O que é que lhe chamou a atenção? O doutor esteve a dizer há bocado que os motociclistas chegam a tirar os peões do passeio e colocar no asfalto, por assim dizer, com as suas buzinas, porque acham-se no direito de circular sobre os passeios e sobre as passadeiras. Com certeza, este comportamento dos motociclistas em Luanda, de uma maneira geral, pela nossa observação, é um comportamento bastante preocupante em termos de segurança pública, em termos daquilo que se pretende que seja uma cidade regida por normas, por leis, em que todos nós nos respeitemos uns aos outros. Veja Mas é quem diga que já foi pior. Já foi pior, sim. Já foi melhorar. pior e é preciso dizer que independentemente das situações em que eles estejam a fugir da Polícia Nacional, em pleno passeio, onde é o local onde o peão está seguro para evitar efetivamente que possa ser atropelado, ou em plena passadeira, que é o local em que as autoridades conceberam para que as pessoas possam atravessar as estradas em segurança, os motociclistas não têm qualquer respeito por esses locais. Disputam a passadeira com os peões. E, inclusive, por vezes, com arrogância, pondo em risco a vida dos próprios peões. Enfim, dificilmente um motociclista na nossa cidade chega velho, ou para de conduzir motorizada, ou adota outro comportamento, ou então muitos deles acabam por ser atropelados nas estradas, o que é lamentável, porque mesmo a exigência da Polícia de Viação e Trânsito, a polícia é um corpo fundamental do Estado na manutenção da ordem. Quando a polícia exige que um cidadão, ao conduzir um motociclo, faça uso do capacete, é porque cada um dos nossos cidadãos é importante para o nosso país, para o nosso bem coletivo, e a polícia só o faz para a proteção do próprio indivíduo
que é útil para a sua família e que é útil para a reconstrução nacional. Muito bem, Dr. Pedro de Castro Maria, o comentador para as questões que aqui trazemos na perspectiva sociológica. Dr. Altino Mulangue, jurista, qual é a natureza jurídica do comportamento do motociclista que foge ao mínimo sinal da presença das autoridades de fiscalização do trânsito na via pública? Os motociclistas, como qualquer cidadão da sociedade, devem obediência à autoridade instituída, que neste caso é a Polícia Nacional, e naturalmente a fuga a um agente da autoridade pública pode desencadear a aplicação de sanções jurídicas reguladas no nosso Código Penal. O cidadão não deve se furtar a fugir de uma autoridade pública, porque o cidadão deve obedecer às autoridades previamente estabelecidas e, se um polícia da autoridade manda o cidadão parar, interpela esse cidadão, o cidadão deve obedecer sob pena de incorrer num crime de desobediência. Agora, é importante salientar também que o motociclista, e foi esse o tema da nossa abertura, está obrigado a usar o capacete, está obrigado a andar com os documentos necessários que identifiquem a legalidade da moto, do meio que usa. Já fez referência aqui o senhor agente há pouco tempo. Está obrigado à legalidade e para aferirmos se a moto está legal, se pertence ao indivíduo, se tem os documentos todos que dizem que aquela moto fez a manutenção, dia X, pode circular ou não. No momento em que vai comprar uma motorizada, o cidadão, que documentos é que deve exigir do vendedor? Normalmente o cidadão exige o documento de compra e venda. Todos os outros documentos, compra e venda, talvez um verbete, que lhe habilita a conduzir durante um período de tempo, mas depois tem que regularizar essa situação tratando dos documentos definitivos, que passam essencialmente pelo título de propriedade, passa também pela licença de condução, passa pelo livrete. Esses são esses documentos que o cidadão, em princípio, tem que ter para estar habilitado a conduzir uma moto ou qualquer outro documento que se pode ser exigido, por exemplo, o seguro, dependendo já da cilindrada do motociclo. Muito obrigado, Dr. Altino Mulangue. Inspetor Hugo Ediberto, chefe de secção do Gabinete de Estudos e Planeamento da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Já agora, para fechar a sua presença no nosso programa, eu gostava que se referisse a dados estatísticos sobre a quantidade de veículos, digamos, motociclos em circulação, aqueles aos quais a polícia tem estado a ter uma certa intervenção e sobre os quais tem conhecimento. Só no ano de 2014, o Comando Provincial de Luanda, através da sua unidade de trânsito, apreendeu um total de 11.202 motociclos. É um número que parece não ter algum significado do ponto de vista operativo, do ponto de vista do planeamento e mesmo do ponto de vista do aprovisionamento do material. Claro. Mas para a polícia tem custos elevadíssimos porque tem de guardar o material, tem de manter o material em condições... Para efeitos de eventual restituição aos proprietários. Exatamente. As pessoas têm estado a recuperar as suas motorizadas quando são apreendidas pela polícia? Há recuperação naqueles casos em que o cidadão por si só se interessa. Há outros que abandonam simplesmente e há muitos casos com 1, 2, 3 anos de motociclos que estão lá e estão até que destino, e a polícia tem um prazo limite, digamos, a partir do qual pode, por exemplo, sujeitar a motorizada à aquisição de terceiros? De todas essas motorizadas ou motociclos apreendidos, é feito um arrolamento e nós estamos a trabalhar nesse sentido em todo o país e vamos fazer uma proposta aos órgãos de justiça para que haja um destino certo, porque a polícia por si só não pode tomar uma decisão de um bem que pertence a outrem. Muito obrigado, Inspetor Hugo Ediberto, chefe de secção do Gabinete de Estudos e Planeamento da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.
Da prostituição de rua à prostituição de luxo. O Segurança Pública mostra um negócio ilegal à luz da lei angolana. Que regras seguem as mulheres que vendem o próprio corpo para ganhar a vida? Ora, para além de brasileiras, namibianas e sul-africanas, há também angolanas envolvidas na prática da atividade sexual comercial. Alô? Alô, tá sim, boa tarde. Boa tarde. Desculpa, estou a falar com... Sim. Está a falar com... Tem um amigo meu que conheceu você no... já esteve contigo e passou o teu número. Ah, hoje. Eu queria saber quanto é o programa, como é que eu faço para encontrar você, onde é que você vive, onde podemos nos encontrar. eu estou em Talatona, estou numa casa em Talatona. A gravação que acabou de ouvir foi retirada das redes sociais. A mesma denuncia a existência da prostituição de luxo na capital do país. Elas estão no Talatona, tal como ouvimos na gravação, e até mesmo em hotéis e hospedarias. O serviço prestado por elas é caro, varia de 50 a 100 mil kwanzas. É 50 mil aqui. 50 mil? É. Quanto tempo? Suficiente? Pois é. Será que 50 ou 100 mil kwanzas gastos na prostituição não serviria para investir em algo melhor? Por exemplo, investir na formação de um familiar próximo, ou mesmo acudir à situação de um parente que esteja a passar por necessidade. Bem, são questões levantadas apenas para refletir. O assunto levou-nos em alguns pontos da cidade de Luanda para investigarmos mais sobre o fenómeno prostituição. O negócio é feito por mulheres também consideradas profissionais do sexo. Elas não precisam de criar sentimentos ou sentirem-se atraídas para deitarem-se com um homem. Elas fazem sexo por dinheiro. Fala até quanto? Não fala mesmo. Bem, a prostituição é um facto, pelo menos em Luanda, onde constatamos o fenómeno. E mais, trata-se de um negócio com mercado. Muitos são os homens que procuram pelo serviço, alguns a pé e outros até de carro. As prostitutas na rua não são consideradas de luxo, tal como aquela da gravação que ouvimos no princípio da reportagem. Mas nem todas são para todos os bolsos. Depende muito da capacidade financeira de quem procura pelo serviço. Ou seja, existem algumas que cobram mais em relação às demais. O preço das angolanas e das congolesas, por exemplo, varia dos 3 aos 5 mil kwanzas. Estás bem? Tudo bem. Quanto custa o serviço? Dá 5 mil. 5 mil. Em grande número estão também mulheres da República da Namíbia e da República Sul-Africana. Can you come here, please? So, do you speak English? Fluent. Fluent? So, are you Namibian or South African? South African. Em muitos casos, as prostitutas são obrigadas a esconderem-se das autoridades. E mais, elas até sabem que o que fazem não é legal. I'm afraid of the police. You're afraid of the police? So police come around here? No, there at the road. We are not allowed to stay there. Why? It's illegal. Não, vou dar fácil. Tem quem te leva, bandido. Tem quem te leva para Tem muitas amigas que já morreram por isso. E quando um cliente propõe sexo sem camisinha, elas preferem nem arriscar. Por quê? Você não fuge doente? Hã? Não fuge. Olha, tipo de confiança, se não tem comigo, sem camisa.
Nem você pode meter 20 mil, 30 mil, nem pensar. No caso das estrangeiras sul-africanas e namibianas, a dura experiência das ruas leva-as a desconfiar de tudo. Por isso, não aceitam fazer o serviço num espaço que não seja o delas. Let's go to my room, it's here. We do quickly, you go. I have a room. Mas por que é que muitas mulheres se prostituem? Não tenho vontade de estudar, não tenho possibilidade de pagar a escola, não tenho possibilidade de comprar meus cadernos, muito material da escola. Não tenho possibilidade de comprar meu material da escola. Então, mais ou menos, também não tenho possibilidade de sustentar os meus vícios que eu tenho. Em Luanda, o que pensam as pessoas em relação à prostituição? Não condeno, mas acho inaceitável esta prática e se houvesse, porventura, a possibilidade de enveredar por outros caminhos que não fosse a prostituição, acho que seria mais agradável. Essas irmãs, essas manas que estão neste caminho, que deixem mesmo procurar emprego ou procura mesmo vender, mesmo que não vi na zunga, mas pelo menos na porta da sua casa também, se tiver uma rua, ok, podes montar uma bancada aí, também vai sair mesmo dinheiro de que vender o próprio teu corpo. Muito bem, agora vamos para os argumentos que nos vão ajudar a compreender este fenómeno trazido aqui na reportagem do Wilson Chinave. Superintendente-chefe Eduardo Diogo, diretor provincial das operações do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. O que é que têm as autoridades policiais a dizer sobre este fenómeno que parece que está a ter contornos muito preocupantes? O fenómeno prostituição é derivado, ou então pode-se definir como a venda do corpo em troca de valores do corpo com a prática de sexo. Como também se diz na gíria, que é uma profissão, se calhar, das mais antigas do mundo, ela acarreta consigo uma série de situações, desde os perigos graves à saúde pública, também a própria situação da desordem pública. A desordem pública por quê? Porque, pese embora explicitamente não tenhamos um normativo atual, nós nos servimos de uma lei, ou de um decreto-lei de 1962, que é o 44.579, de dia 1 de setembro de 1962. Que estabelece? Que proíbe o exercício da prostituição. E no número 1 ele é claro, proíbe o exercício da prostituição a partir de 1 de janeiro de 1963. Ele enquadra, como medidas de segurança, ou a polícia age em termos de medidas de segurança, enquadrando a prática da prostituição como o crime de vadiagem. Iguala a prostituição à vadiagem. Qualquer cidadão maior de 16 anos e menor de 60 anos que deambule na via pública sem que tenha uma profissão ou exerça alguma profissão para ter rendimentos de sobrevivência é considerado vadio. E o vadio põe em risco a segurança pública. Ali, tal é o caso das prostitutas. Tal como o caso das prostitutas. E se este vadio, como a lei também diz, menor de 16 anos, no caso das prostitutas, elas são submetidas à lei tutelar, a uma medida de segurança tutelar. Nos casos da maioridade, conforme ia dizendo, a lei também não apresenta ou não constitui uma medida, para além das medidas de segurança, que não são de repressão à liberdade, não são privativas de liberdade, mas são apenas medidas onde nós podemos, em termos de segurança pública, com outros órgãos afins, que é o Ministério da Saúde, a Delegação Provincial de Saúde, que é poder cadastrá-las, poder fichá-las
convidá-las até certo ponto em submeterem-se a alguns testes, até porque está em causa a saúde pública, para podermos aferir até que ponto nós estamos em termos de situação de contaminação de doenças venéreas. Mas também deixar aqui bem claro que o fenômeno da prostituição e a lei incide mais para aqueles que incitam, não tanto para a prostituta. Isso também tem-nos deixado... Está a falar dos chamados, entre aspas, chulos. E não só o chulo, o promotor, o proprietário da residência, que promove todos estes... Tiram, de certo modo, algum benefício, digamos, Sim, desta situação? Exatamente. A estes, sim, senhora, a lei já até apresenta medidas punitivas, desde a privação de liberdade até a pena de multa. Para nós, polícias, de facto, o que temos feito? Nós, o Comando Provincial de Luanda, nós, há um tempo esta parte, está dentro das nossas estratégias e nossos objetivos para este ano, nosso plano de ação. Temos um plano de operações que denominamos de belezura. O plano de belezura tem como objetivo, ou um dos grandes objetivos, é mesmo o desencorajamento da prostituição, sobretudo aquela da via pública. Nós, numa primeira instância, fazemos o registro deles. Mas não prende? Não, a lei não permite encarcerar. Não tem uma medida punitória ou de punição para a pessoa que exerce a prostituição, com exceção a menores de 16 anos que são entregues a uma instituição de menores para que lhes sejam tomadas medidas. Então qual é o tratamento? Nós normalmente aborda fichamos as prostitutas? Fichamos livremente, fazem os testes, porque nós não fazemos nada por obrigação. Testes de seroprevalência, não é? Seroprevalência e outros mais do fórum ginecológico que são feitos. Feita essa ação, nós temos gabinetes de psicologia já a funcionar em alguns dos comandos do nosso comando provincial, alguns comandos de divisões. Elas são aconselhadas e profilaticamente são aconselhadas a não voltarem para a rua, para não serem apanhadas novamente naquele local. Também, para nós, a prostituição começa, ou também enquadramos ela no problema de segurança pública, porque ao lado das prostitutas, se notarmos, há sempre indivíduos ou que as protegem, ou que também são potenciais marginais, que na altura em que o cliente ou alguém que vá com elas ter, entra na parte do negócio e posteriormente acabam sendo assaltados. Exatamente. Então também nós temos direcionado a nossa ação na base do plano Belezura para podermos desencorajar essas práticas. Muito bem. Superintendente-chefe Eduardo Diogo, eventualmente ainda vamos voltar a esta questão. Doutor Altino Mulangui, a questão da prostituição é um fenómeno social, mas de que modo é que a nossa lei angolana, aliás o superintendente-chefe deixou aqui alguns lives, mas qual é a reação que a nossa lei prevê para este fenómeno? Não, obrigado, Costa. A nossa lei não pune a prostituição em si. O artigo 71 do Código Penal prevê a aplicação de medidas de segurança naquelas situações em que reiteradamente as prostitutas, e como foi aqui muito bem dito, perturbem a ordem pública. E é uma lei que também é daquelas normas do Código Penal que já tem se revelado também como uma daquelas normas em desuso, quase não se usa, não se aplica, não tem aplicabilidade, ou a aplicabilidade prática dessa norma choca com alguns princípios também. Que princípios? O princípio da liberdade sexual. Agora, a prostituição em si não é crime. Quando essa disposição já é feita sobre alguma coação, por exemplo, de alguém, não é a prostituta que é condenada ou que pode ser indiciada na prática de um crime, mas talvez aquele indivíduo fez aqui menção dos nomes que nós muitas vezes utilizamos, os chulos, etc, etc, etc. Se obrigar aquela pessoa a praticar esse ato de sexo. Muito bem. Prostitutas existem por necessidade destas
Agora, à luz do que disse o Dr. Altino Molanco, não diria prostitutas muito. por mero prazer. Depende se tomarmos o termo prazer num sentido mais lato possível, porque... Mas é essencialmente por necessidade que uma mulher se prostitui? Creio que sempre. Uma mulher, quer dizer, um homem também agora... Sim, há prostitutos também. Há prostitutos, sim, quer dizer, estamos aqui a... Agora, o problema é que as perspectiva. sociedades sempre foram injustas, sempre foram machistas no julgamento Que é uma da abordagem moralidade das discriminatória. pessoas. Sim, A segurança isso... pública não está a ter aqui uma abordagem Não. discriminatória. Isso ainda vai levar, prostitutos se calhar, muito tempo para que, mesmo no domínio das famílias, se exija, do ponto de vista da moralidade, mais rigor aos membros da família do sexo feminino do que do sexo masculino. E estamos numa sociedade de consumo, tenho estado a sublinhar sempre isso. As pessoas, às vezes, adotam determinados comportamentos porque querem ter dinheiro rápido e não porque têm necessidades básicas para resolver. Porque o que é que faz, por exemplo, que uma rapariga, isso circulou pelas redes sociais, portanto já é público, passou pelos jornais, que quase se sagrou Miss e, de repente, chega a notícia de que hoje está a prostituir-se num dado país do mundo. Será que não terá tido outras oportunidades aqui? Porque os requisitos que uma rapariga tem para chegar a Miss incluem determinada formação acadêmica, determinado nível cultural, e eu creio que o facto de se chegar a Miss abre sempre algumas portas em termos de contactos. Será que não teria tido a possibilidade de arranjar um posto de trabalho mais condigno, que honrasse mais a si, o seu bom nome e a sua família? Claro que teria. Então, todo o comportamento deviante, as teorias sociológicas dizem que, em regra, são fruto de uma aprendizagem. As pessoas aprendem, tomam contato com a atividade, aprendem, assumem depois o rótulo que lhes é atribuído e assumem aquilo com toda a normalidade. Exatamente. E, infelizmente, em prejuízo, quer da sua imagem, quer da sua família, e em prejuízo, como se disse aqui, bem, pelo nosso representante, o senhor superintendente-chefe Diogo, que vem pela polícia, quer pelo jurista, que põe em causa, inclusive, a segurança pública. Muito bem, Dr. Pedro de Castro Maria. Sim, o doutor quer... Deixe-me só salientar aqui algo. Que, apesar, como eu disse no princípio, que a prostituição não é considerada crime, tirando essa exceção de que falamos há pouco tempo, não significa dizer que é lícita. É aqui um meio termo, exatamente. O facto de não ser criminal, de não ser considerado crime, talvez porque o legislador achou que não devia criminalizar essa conduta por não pôr assim tanto em risco a segurança, por não considerar tão grave para consagrar essa conduta como delituosa. Mas que não significa que é lícita. Então estamos aqui num meio termo. A sociedade reprova, a sociedade reprova a inconveniência. Reprova a inconveniência. Igreja, então, de forma brutal. Mas o legislador ainda acha que tal conduta não pode ser considerada como criminosa. Ou seja, nós quando falamos de crime estamos a falar daquelas condutas que ofendem de tal modo a ordem pública e que vamos consagrar no Código Penal ou alguma legislação penal avulsa e consagrar essa conduta como criminosa. E avançamos para o último elemento que trazemos para a edição de hoje do Segurança Pública. Um jovem de 28 anos de idade confessou ter morto à facada o seu amigo. Tudo por causa de 200 kwanzas. É um crime que aconteceu no município de Viana. O acusado já foi apanhado pela polícia e a tramitação processual está em curso. Veja a seguir a reportagem. Lamento. Era difícil passar uma noite, meu irmão sem me ligar, saber como é que eu estou, sem ir na minha casa de manhã muito cedo. Me deixou muita dor e está me doendo muito. Tristeza. Município de Viana. Estamos numa zona periférica da capital, Luanda. Esta família
perdeu um ente querido que foi morto por um vizinho por causa de uma brincadeira, no mínimo, esquisita. Tal como nos conta a irmã do malogrado. Ele disse, eu consigo partir este ovo. Ele disse, se você partir, eu te dou 200 contos. Ele pega o ovo, não aperta, se larga o ovo, deixa cair no chão. Disse, dê-me os 200. O outro disse, eu não vou dar 200. Você não partiu o ovo na mão, você deixou cair. Disse, me dá os 200. Ele disse, eu não vou dar 200. Começa a puxar o outro. Logo que puxa, me dá 2 chapadas na cara. Disse, não é por causa dessa brincadeira, você encontrou, você deixaste cair no chão e logo me dá na cara. Também não vou te odiar. Começaram a lutar. É complicado. Mas mais complicado ainda é ouvir da nossa entrevistada que a brincadeira do ovo custou a vida do seu irmão. Eu acudi junto com o meu vizinho, acompanhamos o moço até na casa dele, acompanhei meu irmão também até aqui na casa dele. Eu também fui para minha casa, tudo acabou. Então sentei, eu estava a entrar dentro, pronto para me dormir. Escuto aí a outra, corre, o seu irmão está a gritar. Assim que eu venho, afinal o moço já saiu da casa dele, foi buscar uma faca grande assim, não veio direito, deu a volta de casa. Encontra o outro sentado aí na porta, distraído a lavar os pés. A primeira faca já daqui, a segunda faca daqui, a terceira faca daqui do peito. Quando a minha vizinha foi correr, me chamar, encontrei já, ele já estava estendido no chão. O malogrado é este jovem. Tem 23 anos de idade e ganhava a vida como proteção física. Deixou a mulher e um filho. Essas horas já estou aqui com o meu esposo. O moço sai, vê assassina do outro, trocar de batota. Isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Não dá. Natural da Lunda Norte, o malogrado veio a Luanda com a família em janeiro de 2015. O objetivo era lutar por uma vida melhor, como diz o seu pai. Luanda, Guiana, Bitiagoes. Angue nkakalagale nkarikuasini msunga sono gweza ngamana ngo hafu amshaha guli irimigo O acusado está aqui. Na cadeia, claro. Também é chefe de família e disse que é padreiro de profissão. Segundo ele, conviveu com o malogrado durante um mês. Ainda não foi julgado, mas ele confessa o crime. Me agarraram na armada do próprio moço. Assim que ele me agarra, ficamos assim, eu empurrando ali, a irmã dela também ficou chateada. O vizinho falou, então não sei o que, eu pausei, fiquei assim. Quando vi as pessoas ficando distraídas, fui lá correr, agarramos de novo, começamos mais a lutar. Não sei o que aconteceu de novo, nos separaram. Fiquei chateado, fui mais a correr em casa, vi com a faca, me mandaram parar, mas eu fiquei já teimoso. Quando cheguei, fiquei para ele. Bem, tirar a vida de alguém por causa de 200 kwanzas até parece o cúmulo. Será esta a sociedade que queremos? Esta não é a sociedade que nós queremos. Onde pai está a matar filho, onde filho está a matar pai, não é essa a sociedade que nós queremos. Enfim, é um episódio difícil de perceber,
justamente pelo valor que envolve, digamos, esta briga. 200 kwanzas, um ovo, um desafio, uma brincadeira que acaba por custar a vida a um jovem. Enfim, senhor inspetor, superintendente-chefe Eduardo Diogo, como é que se pode caracterizar, para vocês que trabalham com estas questões de abordar os criminosos, enfim, há situações que acabam por ser humanamente difíceis de aceitar. E de compreender também. E de compreender. Como esta, não só difícil de aceitar, mas também de se compreender como é que dois amigos, ou supostamente amigos, conforme a peça ilustra, por uma brincadeira que teria como prémio 200 kwanzas, acaba esfaqueando mortalmente o outro. Este cidadão está neste momento detido, está em curso o processo, já está entregue aos órgãos de justiça e vamos nesta fase de instrução acompanhar para depois haver espaços subsequentes. A conduta criminal ou crime tem pressupostos, né? Mas isso é um aspecto que juristas e bem o Ministério Público, o próprio juiz da causa, há de avaliar a capacidade ou o grau de intenção do autor do crime. Mas, de facto, em termos policiais, nós temos o crime presente. Ali está consumado, está feito. De acordo à lei, nós, assim que tomamos a notícia do crime, licitamos diligências e conseguiu-se deter o presumível autor, que também apresenta-se como confesso da prática do crime. Ok. Muito bem. Obrigado, Sr. Superintendente-Chefe. Doutor Pedro de Castro Maria, qual é o comentário que se pode fazer? Uma vida humana que acaba por perder-se à custa de 200 kwanzas e um ovo. Caro Cose, nós estamos a assistir aos relatos de casos que têm de nos preocupar. Claro. Temos estado a clamar aqui, nesse programa, a comunicação social tem trazido de forma recorrente vários casos de cidadãos que tiram a vida por, como se diz na gíria, por dar-me lá aquela palha. Não podemos continuar a assistir impávidos e serenos esses casos como se tudo estivesse a correr bem. Nas nossas periferias, sobretudo, mas também por um prato de quizaca, por um refrigerante. Há relatos de que um caso mais curioso que o outro. O pai matou o filho porque o filho comeu o jantar que seria do pai. Enfim, são situações de extrema gravidade que devem já passar do debate por si só para ações mais vigorosas, como já uma vez aqui apelamos. E a partir daí tomarmos decisões, porque há até jovens que fazem formação na área das ciências do comportamento e às vezes estão com problema de enquadramento profissional. Há trabalho. É preciso, de facto, esse assunto já sair da televisão, da rádio, sair das conversas do táxi, do autocarro. E ir ter à rua, às famílias, ao para encontro. Uma ação mais vigorosa. Exatamente. De educação, de socialização, de mobilização e até a um nível político para que não continuemos. Não é bom que num país Exato. os cidadãos continuem a morrer simplesmente porque não pagou 200 kwanzas de uma aposta. É uma brincadeira de muito mau gosto. É verdade. Muito bem, eu vou agora passar aqui ao Dr. Altino Molangue. A devida qualificação jurídica deste comportamento criminal, doutor? Estamos claramente perante um crime de homicídio, um homicídio simples, que devia ser um homicídio qualificado. Já agora devia ser um homicídio qualificado, porque nós, a nossa lei atual, o Código Penal atual prevê para situações desse género apenas uma pena que vai entre os 16 aos 20 anos. E o motivo, a razão que leva o indivíduo a matar outra pessoa, devia já o próximo Código Penal, o anteprojeto do Código Penal que está aí a trabalhar, devia já em situações desse género, em situações como essas, e temos outros motivos torpes,
situações como, por exemplo, satisfação sexual, etc., e outras de alguma futilidade, deviam estar já reguladas no nosso próximo Código Penal como sendo qualificadas como crime de homicídio qualificado e não tão só como homicídio simples. Porque ouvimos atentamente o que o seu sociólogo falou, o seu superintendente falou, está coberto de razão. Então é preciso, além das medidas sociais que devem ser tomadas, é preciso também que o Estado pegue nisso e através de legislação mais adequada, talvez até no sentido de reprimir, por via disso, Acha que o nosso legislador está atento a estes fenómenos para os poder regular de modo mais vigoroso? Tem que estar. Como as urgências impõem? Tem que estar. As situações desse género realmente devem ser analisadas a todos os níveis. E o legislador, o Estado em si, não deve ficar alheio a isso. Porque não aconteceu apenas ontem ou semana passada. São situações que têm estado a acontecer e realmente devem encarecer de um estudo, devem encarecer de maior atenção, porque não é normal. Não é normal. Muito bem. A gente que, em tom de brincadeira, nas redes sociais vai dizendo o mundo já devia... Nós é que estamos a insistir. Sim, mas na verdade, com esse mundo que já seja como for, é sempre uma mensagem que está na boca do povo e o que está na boca do povo é aquilo que toca o povo. Este é um assunto, naturalmente, que acaba por preocupar a sociedade e o Dr. Pedro de Castro Maria lançou aqui um repto às autoridades do nosso país. Ora bem, agora vamos avançar para o exemplo da semana. Naturalmente, os exemplos têm sido sempre os maus exemplos e é como este que nós vamos ver a seguir. Um homem que circula sobre uma barra separadora de betão num circuito de grande frequência de veículos automóveis. Se o homem cai para um lado ou para um outro, ele é naturalmente atropelado com muita facilidade, tal como ilustram as imagens que nós vamos ver já a seguir. Bom, é uma zona de grande frequência de circulação automóvel à entrada do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, aqui em Luanda. Ora, Superintendente-Chefe Eduardo Diogo, qual é o seu comentário a este mau exemplo que nós trazemos? É mesmo um grande mau exemplo. Vamos o pleonasmo para agravar a conduta. Aquela é uma barra separadora que está no meio ou que separa duas vias estruturantes. E na regra de sinalização, nós temos as passadeiras, se não tanto a 50 metros. Uma antes de chegar a esta barra separadora, que está logo abaixo da passagem de nível, e quem quiser transpor para o lado que dê para acesso ao aeroporto, teria que circular pelo passeio que tem as medidas definidas de segurança, pelo lado ali daquela instituição que vende alimentos. Muito bem. Para ali transpor para o lado do terminal de cargas. Porque até é uma zona segura para estar devidamente sinalizada. Nem tudo que se parece prático para nós é seguro. Porque, conforme vimos até no debate passado, que a vida está em primeiro lugar. E num caso de acidentes, esse caso ocorre ali, é uma série de situações que se criam, causa-se problemas para o automobilista. Se calhar que sai da sua casa para resolver um assunto ou para tratar qualquer coisa que não se depara com a situação. Um acidente causa problemas para o próprio cidadão se por acaso do acidente não derivar a morte, derivar apenas ferimentos graves. Causa problemas para a sua família, que vai ter que suportá-lo em caso de invalidez. Então,
não é o sítio correto para, ou não é a atitude correta para tomarmos, mesmo até em situação de aflição, ou de pressa, ou então de mais viável e menos viável. Muito bem. Dr. Pedro de Castro. A educação para o trânsito na nossa sociedade precisa de um reforço. O comportamento de muitos dos nossos cidadãos na via pública. E é preciso que, a partir da escola primária, principalmente é preciso que os manuais da escola primária reflitam bem, porque isso tem que se aprender na infância. Como atravessar a estrada, o que é um sinal. Para aprender que um sinal vermelho com uma barra branca ao meio é sentido proibido, não espera tirar carta de condução, se você tem que aprender na primária. Claro. Para saber uma passadeira, você não estuda, não tira carta, é criança, vai atravessar a estrada, tem que estar em algum manual da escola. E não estar só no manual, tem de ser bem transmitido pelo professor e pelos pais. A educação para o trânsito passa pela escola, pela comunicação social, pelas famílias, pela igreja e por todas as outras organizações que lidam com as nossas crianças, com os nossos jovens, mas também com os nossos adultos. É preciso também que no meio rural, inclusive, a educação para o trânsito vá para lá, porque muitos cidadãos que vêm das nossas aldeias, essas também trazem uma deficiente educação para o trânsito e vemos como se comportam quando estão na sua atividade de venda ambulante, quando estão na sua atividade de zunga, como se diz, etc, etc. Portanto, há aqui também trabalho sério para a preservação dos nossos bens públicos, para a preservação dos bens privados, que custam muito a adquirir, e para contribuirmos decisivamente para a ordem pública e para a segurança de todos nós. Muito bem, aos nossos caros convidados e assim que nos esteve a acompanhar com toda a atenção e com fidelidade que se renova todas as semanas, aqui fica o nosso reiterado abraço de muito boa noite. Nós voltamos na próxima semana com os elementos que justificam a nossa presença aqui no Segurança Pública. A nossa expectativa é esta. Até à próxima edição, seja você também uma importante testemunha de boas práticas. Segurança Pública está consigo. Boa noite, até a próxima.